Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. As palavras constantes da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 2, 4, 5 e 6, que o apóstolo Paulo proferiu por inspiração, sem que tivesse consciência desta, sem lhes compreender o sentido exato, foram ditas para o futuro, para as gerações vindouras, para só serem compreendidas e explicadas em espírito e verdade pela nova revelação, para só então prenderem a atenção dos homens com oportunidade e proveito. São as seguintes essas palavras: se alguém presume que sabe alguma coisa, esse ainda nada sabe, como é preciso que o saiba. Sabemos que os ídolos nada são no mundo. Ele começa assim por proscrever todas as falsas divindades engendradas pelo paganismo, pelo politeísmo antigo. Fala, pois, para o passado quando diz: sabemos que os ídolos nada são no mundo. Em seguida, dirigindo-se principalmente à época de então e ao futuro, acrescenta: e sabemos que nenhum outro Deus há além do único Deus, pois conquanto haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, de modo a haver muitos deuses e muitos senhores, não há todavia para nós senão um só Deus, que é o Pai, de quem todas as coisas tiram o ser e que nos fez para si. Senão um só Senhor, que é Jesus Cristo, por quem todas as coisas foram feitas e por quem somos tudo o que somos. Conforme se vê, ele não se contenta com proclamar a unidade indivisível do Pai, como sendo o Deus único, Criador incriado, que cria, mas sem fracionar a sua essência. Com proclamar que o Pai é o único Deus, que Deus é uno, indivisível. Vai além. Proscreve expressamente, tendo em vista aquela época e o futuro, toda a divindade que se atribua a quem quer que não seja o Pai. Pois conquanto haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, de modo a haver muitos deuses e muitos senhores, não há todavia para nós senão um só Deus, que é o Pai, senão um só Senhor, que é Jesus Cristo. Estas palavras, pois conquanto haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, aludem à divindade que havia de ser, por dogma humano, atribuída a Jesus Cristo, ao dogma humano que se havia de produzir das 3 pessoas, dos 3 deuses num só, distintos e impessoais. Foi uma alusão que, sem ter dela consciência, Paulo fez por inspiração dos espíritos superiores que o assistiam e guiavam no desempenho da sua missão, do mesmo modo que, inspirado por esses espíritos, mas inconsciente dessa inspiração, ele falava de uma mesma coisa em diversos sentidos, de maneiras diversas e opostas, contraditórias entre si, segundo a letra. Isso se dava a fim de que o que tinha de ocorrer, ocorresse, de um duplo ponto de vista, do daquele momento, para a transição que cumpria fosse preparada e realizada de acordo com a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, e do futuro, para sob o império do Espírito se assentarem as bases, os elementos e os meios necessários à revelação então vindoura do Espírito da Verdade, à revelação da revelação,
que, segundo o Espírito que vivifica, precisaria ter e achar a sua sanção antecipada nas revelações precedentes, na obra da missão terrena dos apóstolos, como na da missão terrena de Jesus. Chamados deuses, quer na terra pelos homens, quer no céu, isto é, no espaço, no estado de erraticidade, por espíritos pouco esclarecidos. Os espíritos que volvem ao estado espiritual, ao estado fluídico, levam consigo suas ideias, seus preconceitos e os conservam por mais ou menos tempo. Daí o permanecer neles a ideia da divindade atribuída pelos homens a Jesus Cristo, a ideia que fazem do Filho e do Espírito Santo, tomando-os pelo próprio Deus. Daí o serem, quer no céu, quer na terra, chamados deuses o Filho, Jesus, e o Espírito Santo, que em realidade e verdade é o conjunto dos Espíritos do Senhor que recebem e transmitem, mediata ou imediatamente por ordem hierárquica, a inspiração divina. Há também os que eram e ainda são chamados deuses no céu, isto é, no espaço. Esses eram e são grandes espíritos, aos quais espíritos ignorantes, imbuídos de ideias politeístas, dão essa designação, ou por desprezo, ou figuradamente, conforme o grau de elevação dos que empregam aquela maneira de designar. O sentido das palavras de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 2º, 4º, 5º e 6º, palavras que, repetimos, foram ditas para as futuras gerações, é este, despojado da letra, o Espírito, em espírito e verdade. Sabemos que todas as falsas divindades do politeísmo antigo nada são neste mundo, e que não há nenhum outro Deus senão o Deus único, pois conquanto haja os que são chamados deuses, quer na terra, quer no céu, o Filho e o Espírito Santo, de maneira a haver muitos deuses e muitos senhores, para nós, todavia, não há senão um só Deus, que é o Pai, de quem todas as coisas tiram o ser e que nos fez para si. Senão um só Senhor, que é Jesus Cristo, por quem todas as coisas foram feitas e por quem somos tudo o que somos. Jesus Cristo, o fundador, o protetor, o governador da terra, o único encarregado do nosso desenvolvimento e do nosso progresso, o único encarregado de nos levar à perfeição. Jesus Cristo, que com relação à terra e a nós, é o único Senhor, por ser o nosso único doutor, nosso único mestre, nosso rei, primeiro ministro de Deus. Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo irmão dos homens, por ser como todas as essências espirituais, como todas as criaturas, um espírito criado, oriundo do mesmo princípio, e que teve no ponto inicial a mesma origem que todas as criaturas de Deus. Jesus Cristo, que é Filho do Altíssimo, Filho de Deus, e Deus Ele próprio, porque é Filho do Deus dos deuses, do Eterno, único Eterno, Criador incriado, uno, indivisível, que cria, mas sem fracionar a sua essência. Assim, ante a alvorada que surge das irradiações do Espírito, dissipa-se por efeito da nova revelação a noite em que vos envolveram as trevas da letra e as interpretações humanas nascidas do seio dessas trevas. Sim, não há senão um só Deus, que é o Pai,
aquele que é soberanamente bem-aventurado, único poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível que jamais foi nem pode ser visto por homem algum. O Filho, portanto, não é Deus. É sim, com relação ao planeta e à humanidade terrenos, o único Senhor, mas também vosso irmão. O Espírito Santo igualmente não é Deus. Essa expressão figurada designa a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, composta dos puros espíritos, dos espíritos superiores e dos bons espíritos, que, como já o temos dito, recebem imediata ou mediatamente a inspiração divina, que são, guardada a ordem da hierarquia e da elevação espirituais, os servidores, os ministros ou os agentes de Deus, da sua providência, no cumprimento da sua vontade e na execução de suas obras, na realização do progresso universal dentro da vida e da harmonia universais, especialmente com relação a vós e ao vosso planeta. É por eles, pelo Espírito Santo, pois, que até vós desce a inspiração divina e se faz sentir a ação da divina providência, desempenhando cada um a missão que lhe foi confiada. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.